Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um tutorial da 3D Castro. Depois de tanto tempo aí parados, né, sem fazer algum vídeo, hoje nós vamos retomar um vídeo aí, umas aulas que eu estava prometendo para vocês há muito tempo sobre 3ds Max, ok? Então eu vou falar hoje um pouco sobre a interface básica do 3ds Max 2015, ok? Eu estou utilizando o 3ds Max Design, tá? Tecnicamente eu não vejo assim muita diferença entre o Max Design e o Max normal, tá bom? Pelo menos nessa versão que eu estou trabalhando aqui. Então, se você tem um 3ds Max normal, você pode estar acompanhando aí essa aula de hoje, tá bom? Eu vou tentar explicar para vocês de uma maneira bem simples, bem didática, alguns comandos, como que funciona a interface do 3ds Max. Então, se você nunca pegou nesse programa, tem vontade, tem curiosidade de conhecer, nós vamos estar passando em uma série de tutoriais, tá? Para que vocês possam conhecer um pouco sobre a interface do 3ds Max. Então, quando você abre o programa pela primeira vez, você vai ter aqui essas duas abas, que são as principais telas de boa-vinda, tá bom? Que são aqui do lado aqui esquerdo Recent Files, que são todos os arquivos recentes que você for trabalhar. Ele vai estar presente nessa lista aqui, ok? E aqui é os templates para início do projeto. Então, quando você vai começar um trabalho a partir do zero, você tem algumas opções aqui de templates, ok? Isso aqui é uma novidade já no novo 3ds Max. Eu trabalhei em 2012, não tinha isto, e depois eu pulei diretamente para o 2015. 2014 eu não saberia dizer se tem ou não, ok? Então, assim, quando você vai trabalhar com um projeto do zero, você vai selecionar a opção aqui Startup, ok? Que é o clássico, que é o padrão. Caso você tenha algum programa que você já trabalhou, ele vai estar nessa lista. Caso ele não esteja, você clica em Browse, que ele vai procurar o projeto que você salvou, né, na pasta que você achar melhor, tá bom? E aí você consegue abrir o arquivo normalmente, tá? Então eu vou deixar aqui, ó, deixo selecionado, clico aqui, ó, New Use Selected Template. Pronto, abrimos. Então essa é a interface do 3ds Max, tá bom? Para quem não conhece, quem não está acostumado, à primeira vista pode até achar um pouco estranho essas quatro viewports aqui que nós temos aqui no programa, ok? Quando eu comecei a aprender 3ds Max, eu também achei muito é, confuso à primeira vista essas três imports, né? Demora um pouco para a gente se adaptar, mas depois que você se acostuma, você vai ver que elas são fundamentais e você vai acabar se acostumando com elas, ok? A minha interface aqui ela está um pouquinho, provavelmente ela vai estar um pouquinho diferente da sua, pela essa barra de ferramentas aqui do V-Ray, ok? Que eu já instalei o V-Ray, então ele cria essa barra de ferramentas. Provavelmente essa seja a única diferença, tá, que nós tenhamos, e também no tom, tá? O meu aqui tem um layout claro, tá? Alguns você pode configurar, nós vamos conhecer também, tá? Um layout mais escuro do 3ds Max, tá? Então é assim, ó, pessoal, é bem simples de trabalhar com o 3ds Max, tá bom? Ele não tem muito segredo. O que falta para nós é aquele passo inicial, aquele pontapé inicial, que é o que nós vamos conhecer agora. Então nós temos aqui a primeira coisa que nos chama a atenção são as viewports. Então nós temos aqui quatro viewports onde nós estamos, que são a nossa área de trabalho, ok? Temos aqui a vista top, a vista front e a vista left, ok? Então o topo, tá? A frente e a esquerda aqui, a vista esquerda. E aqui nós temos a perspectiva, ok? Então é aqui nessas áreas que nós vamos desenhar nossos projetos, tá? Por exemplo, aqui eu vou pegar para vocês um box e vou desenhar ele aqui, ó. Pronto, eu desenhei. Podemos reparar que na vista da perspectiva ele vem sombreado, então ele tem a cor, tem a aresta, tem a, né, eu estou muito habituado a falar os termos do SketchUp, então quem trabalha com SketchUp e quer migrar para o 3ds Max, então diria que temos as faces e as arestas, ok? Nós temos aqui o desenho completo. Aqui nas outras imports você pode ver que ele aparece apenas como uma linha, tá? Por quê? Porque ele está no estilo wireframe, tá bom? Que é o estilo emaranhado, ó. Então ele é bem exatamente isso. Por exemplo, se eu desenhar um outro box aqui do lado, ó, aqui você vai ver que você consegue visualizar ele, ok? Porque ele vai trabalhar apenas com linhas, tá? Essa
é a interface padrão, ok, do Max. Então, nós temos essas três viewports aqui, ó, as quatro, perdão. Aqui na top, nós podemos trabalhar ó, com esses gizmos aqui, tá? Para mudar a nossa visão também, ó. Você pode trabalhar normalmente, ok? Então ele já mudou aqui para ortográfica, ok? Já não é mais perspectiva, também não é top, pode ver, ó. Ele seria um plano, uma visualização 2D, ok? E você pode estar modificando. Se você quer mudar a configuração de cada viewport, você pode clicar em cima do nome com o botão esquerdo do mouse e selecionar as opções aqui, ok? Antes de tudo, de nós iniciarmos esse nosso tutorial, tá? Essa nossa aula, vocês têm que prestar bastante atenção e entender como que funciona os comandos com o mouse no 3ds Max, tá? Todo programa de modelagem 3D é fundamental que você compreenda como que funciona o trabalho na viewport dele, ok? Na área de trabalho. Então, trabalhar com o mouse é o primeiro passo que você vai ter que pegar para que você consiga desempenhar um projeto, ter um alto desempenho nos seus projetos, ok? Então, é muito. As pessoas falam, mas fazendo 3D é simples. Não, não é simples. Até SketchUp, quando você começa a trabalhar com SketchUp, tem gente que fala, SketchUp é bem simples de trabalhar, mas se você não conseguir dominar os comandos do mouse, você vai sofrer em qualquer software 3D, ok? Então, por exemplo, com o mouse, eu vou maximizar aqui a viewport e depois eu vou voltar para explicar, tá? É, então, com o mouse, nós temos todos os botões do mouse, eles dão... é, eles têm uma função, ok? Então, a primeira função que nós vamos ter aqui é o botão esquerdo do mouse, que é o botão padrão que nós usamos para selecionar os objetos. Então, no Max, ó, é a mesma coisa. O botão esquerdo, você consegue selecionar um objeto, ok? O scroll, que é a rodinha do mouse, ele funciona como zoom. Então, se você mover o scroll para trás, ele vai afastar o zoom. Se mover o scroll para frente, você vai aproximar o zoom, tá? Outra coisa que também é fundamental em todos, né, na sua grande maioria, tá, do software 3D, é o controle do zoom. Não basta apenas você aproximar e afastar o zoom se você não souber para onde que você está direcionando o teu zoom. Por exemplo, eu vou botar o cursor do mouse para cá, ó, e vou aproximar o zoom. Olha o que, que ele fez, tá vendo? Vou afastar, ó, vou botar aqui para o outro lado e vou aproximar o zoom. Então, essa é a primeira base que você precisa entender. O cursor do mouse é que vai indicar a direção que você vai estar aproximando o zoom. Então, por exemplo, se eu quero aproximar o zoom nessa quina aqui, ó, eu tenho que deixar o cursor próximo a ela, ó, e ele vai aproximando. Se eu afastar o cursor, ele vai afastar o zoom, tá bom? Ó, então, isso é a primeira coisa que você precisa entender, ok? Outra função do controle do botão do mouse, o scroll, tá? O botão central, rodinha. É que se você deixar ela pressionada, clicar nela, ó, ele vai transformar numa mãozinha. É o chamado movimento pan, que ele mexe a viewport como se a viewport fosse uma folha de papel, ó, tá vendo? Ó? Então, se você deixar só o cursor do mouse pressionado, você tem esse comando aqui. Ó. Ele também é muito útil, tá? Principalmente para quem precisa trabalhar com a modelagem. Então, tu está aqui, deu um zoom, precisa mover, ó, você seleciona, arrasta, ó, afasta o zoom. Então, você vai ter esse domínio desse controle, tá? Uma característica também que eu trabalhei muito com SketchUp, então né, eu dei aula de SketchUp, então era muito comum a pessoa ir lá na barra de ferramentas do SketchUp ficar clicando na mãozinha para usar esse comando aqui, aí depois ia lá clicava no Select Object, né? Eu lembro que eu mesma fazia isso no começo, depois eu fui pegando as teclas de atalho do SketchUp para otimizar os meus trabalhos. Aqui no Max, você pode ver, ó, ele tem uma ausência de algumas ferramentas, tá? Então, para quem vai trabalhar no início, a primeira vez, fica confuso se você não tem uma noção básica do como que funciona o 3D do Max. E aí as pessoas acabam desistindo de trabalhar com o Max justamente por acharem muito difícil. Na verdade, falta apenas aquele pontapé inicial, tá? Então, se você deixar a bolinha do mouse pressionada, ó, você tem
o pan. E também nós temos a terceira função da bolinha do mouse que em conjunto com o teclado. Então, se você deixar teclado, a tecla Shift do teclado, tá? Você primeiro pressiona Shift e depois pressiona a bolinha do mouse. Opa, Shift não, é Alt, perdão. Ó, você deixa pressionado Alt e aí sim pressiona a bolinha do mouse. Olha o que ele vai fazer. Esse comando é chamado de comando orbitar. Então você está orbitando o teu projeto, ok? Se eu soltar aqui, não selecionar nenhum objeto, pressionar Alt mais a bolinha do mouse e eu orbitar, ó, o centro do meu de gravidade, vamos chamar assim, o centro da órbita, tá? É o ponto 0.0 aqui no eixo x, y, z, tá? É 0,000, ele é o ponto pivô desse, desse, dessa orbitagem aqui, tá? Vou falar assim, do comando orbitar. Se eu selecionar um determinado objeto, ele passa a ser, ó, o centro do comando, ó. Então, aqui está, você pode ver que nós temos o gizmo aqui, ó, ok? Eu vou aqui só mostrar para vocês, tá? Logo mais a gente vai aprender. Aqui, ó, esse é o pivô dele, ó. Então, ó, aquele ponto aqui, ó, esse encontro dos três eixos, eixo Z, eixo X e eixo Y, é o que está definindo o meu centro aqui para orbitar, ok? Vou fechar. Então, se eu selecionar esse aqui, ó, é esse aqui que fica. Tá bom? Então, esses três comandos que você pode fazer com só a bolinha do mouse. O scroll, o zoom para aproximar, zoom para afastar, pan, ok? E orbit, tá bom? Então, a princípio, são esses três comandos que você vai trabalhar muito com o AutoCAD. Com o 3ds Max, tá? Outro comando, outro botão muito importante no Max, é o botão direito do mouse. Se eu deixar aqui não selecionar nada, clicar com o botão direito, ele vai abrir o menu de opções, ok? Então, esse menu aqui, ele varia bastante com cada objeto que você vai trabalhar. E cada modificador que você vai aplicar no teu bloco, ele vai ter um menu específico, ok? Para ele, algumas ferramentas vão ser padrão para todas, mas algumas outras vão abrir sempre uma opção extra que é específico daquele material que você está utilizando. Por exemplo, ó, selecionei aqui, ó, eu tenho essas opções. Vou clicar no objeto, vou clicar com o botão direito, ó, ele já abriu outras opções, ó, tá vendo? Além daquelas padrões, ele já abriu mais algumas opções. E se eu fizer isso aqui, ó, vou só converter aqui, depois isso aqui tudo nós vamos aprender, tá? Vou clicar aqui, ó. Se eu clicar, ó, olha como ele já abriu mais opções ainda. Então você vai sempre ter uma opção diferente, tá? Para cada situação que você vai precisar tá trabalhando, ok? Ó, se eu selecionar a linha aqui, ó, ele já vai abrir outras opções. Isso tudo a gente vai conhecer futuramente, ok? Então, ó, essa é a parte básica dos comandos para a gente trabalhar com o controle do mouse, tá? Foi só o mouse que eu quis passar para vocês. Outra coisa, tá bom? Ferramentas básicas que nós vamos trabalhar também, que são essas que estão aqui em cima, ó. Essas ferramentas são bem importantes para a gente trabalhar, ok? E algumas delas têm tecla de atalho, então nós vamos aprender a trabalhar com tecla de atalho, tá? Basicamente, nessa primeira situação, eu vou passar aqui apenas o básico, tá? Esse aqui, ó, é o menu de seleção, tá? Esse menu ele é bem importante para a gente trabalhar, tá? Então ele tem aqui a opção de geometria, shape, lights, câmera. O mais importante que eu utilizo, wall, que é todos, tá? Lights e câmeras são as opções mais importantes que nós vamos aprender a trabalhar. O que significa isso aqui? Ó? Se eu selecionar a opção de lights, eu vou aqui clicar, ó, sobre meus objetos, ó, ele não seleciona, ó. Tá vendo? Ó? Eu não consigo selecionar eles. Por quê? Porque ele está programado aqui para selecionar apenas aquilo que é luz, ok? Então, se tivesse uma luz aqui
na minha cena, eu ia conseguir selecionar ela. Por que que isso aqui é importante? Porque, gente, isso aqui, vocês não fazem ideia de como isso aqui te ajuda. Vamos imaginar que você tem uma cena aqui, ó, uma casa que você está modelando, e aí você tem o piso, você tem a mesa, as cadeiras, o forro, né, o sofá, você tem toda a mobília, tem o telhado, tem tudo trabalhado. E como você visualiza aqui de cima, que eu te falei, você visualiza tudo em linhas. Então você vai ver todas as linhas aqui. E se você precisar selecionar uma lâmpada que está aqui dentro, uma luz para ajustar a configuração dela, se você deixar selecionada essa opção aqui, ó, ela é extremamente difícil de clicar. Quer ver? Eu vou pegar uma aqui, ó. Eu vou usar uma V-Ray, tá? Uma V-Ray Light. Depois isso aqui nós vamos conhecer também. Vou aqui, ó, e vou inserir ela, ok? Aqui vocês viram que ficou tudo preto, tá? Porque ele está com a opção realística, tá? Se eu tirar essa lâmpada daqui, essa luminária daqui de dentro, ele vai clarear aqui fora. Mas isso aqui é só um detalhe que eu quero passar para vocês. E eu vou fazer isso aqui, ó. Depois a gente vai aprender todos esses comandos, tá? Isso aqui é só a nível de... Aqui, então eu tenho aqui esse emaranhado de linhas aqui, ok? Deixa eu passar ele aqui, ó, pra gente ver melhor. Ó, tá bom? Deixa eu botar eles em tamanho diferente. Assim. Então ele tem esse emaranhado de linhas. Se eu tivesse uma lâmpada bem pequenininha aqui, ó, com ela selecionada, é difícil de pegar, porque você vai acabar selecionando às vezes o piso que está aqui embaixo, as coisas que estão aqui junto. Então fica difícil de você trabalhar dessa forma. Se você pegar aqui apenas as luzes, ó, ele vai pegar só o que tem a luz. Ó, pode ver, ó, ele não vai pegar mais nada, ó. Ó, a luz que está ali dentro. Então esse comando aqui ele é bem útil para nós, para a gente estar conhecendo aqui trabalhar também, ok? Outro comando super importante é esse aqui, o Select Object, que é o que vai te dar o comando para selecionar todos os objetos que você desejar na sua cena, ok? Ó, posso desenhar aqui, vou desenhar uma esfera, vou desenhar uma geosphere, vou desenhar um que eu gosto muito, aqui, ó, um bulizinho, ok? Então nós temos aqui, eu vou maximizar aqui para facilitar. Ó, então essa é a ferramenta Select Object, então ela é a mais importante para nós, que é a ferramenta de seleção de objetos, tá? Por padrão, no Max, esse comando não tem tecla de atalho, tá bom? Mas você pode configurar uma tecla de atalho. Como eu já falei antes, eu sou muito acostumada, eu acostumei muito com as teclas de atalho do SketchUp, que eu trabalhava muito. Então eu já configurei essa ferramenta aqui a usar a mesma tecla de atalho do SketchUp, que é a barra de espaço, porque ela facilita bastante, tá? Depois a gente vai aprender. Próxima ferramenta importante, Select by Name. Essa opção também é bem importante, então você consegue selecionar por nomes o que você deseja, ok? E aqui são as categorias. Então, por exemplo, se você tem uma luz, você tem um projeto grande aqui, então essa lista, se você deixar todos selecionados, ela vai ser gigantesca. Então eu quero usar só, preciso selecionar uma lâmpada específica, então você pode ocultar as outras categorias e deixar somente o que é luz, ou somente o que é câmera, ou que é shapes, ok? Ou a geometria, que é o básico que quando você importa qualquer material, tudo ele é geometria, tá bom? Aqui nós temos as seleções as formas de seleção, então você pode selecionar retangular, ok? Você pode selecionar circular, ó, ok? Ó, você pode selecionar só uma determinada, vamos fechar ele aqui, ó, um determinado área, tá? E assim por diante, ok? Vou voltar aqui. Essa seleção aqui, ó, ela funciona assim, ó. Tá vendo, ó? Vou voltar aqui, ó. Tá vendo que ele tá pegando aqui, ó, só o pedaço, o desenho dele, significa que eu posso pegar qualquer pedaço que eu cruzar no objeto, eu seleciono ele, ó. Por mínimo que seja, ó. Tá vendo? Se eu deixar essa opção selecionada, eu só consigo pegar o que tiver dentro do objeto, dessa área de seleção aqui, ó. Ó, ele pegou somente o que estava dentro, ok? Então, tem essas opções aqui.
Select Move. Essa também é super fundamental. Você selecionou, ele vai abrir esses gizmos aqui, ó, ok? O que que são esses gizmos? É o eixo X, Y e Z, tá bom? Então, nós que trabalhamos com o 3D, é muito importante a gente estar ciente de como funciona essa ferramenta aqui, ok? Deixa eu deletar o restante. Eu vou ficar com o Bully, que é mais bonitinho. Aí. Então, é assim, ó. Cheguei aqui, ó, Select Move, tá bom? Essa ferramenta, se eu não me engano, é a... Opa, não, peraí. Ops. Nossa, me deu um branco, olha que eu trabalho direto com ele. É o... Ah, tá. Nossa. Não, às vezes me dá um branco assim nas informações, tá? Não... Eu sei que tem, mas eu acabo esquecendo qual que é. A tecla de atalho padrão do Max, tá? Para esse comando aqui, ó, é a tecla W, tá bom? Se você pressionar a tecla W, ele vai ativar essa ferramenta aqui, o Select Move. O Select Move, a gente tem que conhecer ele bastante, porque ele é fundamental para a gente estar trabalhando de forma precisa dentro do Max, tá? Então, por exemplo, nós temos aqui os três gizmos, perdão, os três eixos, tá? E esse gizmo aqui. Então, ó, como já é de praxe, ambiente 3D, nós temos o eixo X. Se eu deixar selecionado aqui, ó, ele só vai mover para o eixo X, direita e esquerda. Ó. Se eu botar para cima e para baixo, ele não vai. Ele fica travado nesse eixo, ok? Se eu usar eixo Y, ele trava nesse eixo também. Ó. Ele não vai para os lados nem para o outro. Ele vai só nessa direção desse eixo aqui. E o Z, a mesma coisa, ó. Tá? E aqui, ó, nós temos o centro. Se você deixar selecionado o centro, você pode mover ele nos três eixos aqui de forma livre. Outra coisa, repare que à medida que você movimenta o teu objeto, aqui embaixo, ó, nós temos esses valores aqui, ó, tá? O que são esses valores, gente? Esses valores, eles são a distância que o teu objeto está nesses três eixos aqui com relação ao ponto zero, o marco zero do Max, que é o x, 0, 0, 0. Se eu deixar tudo zero aqui, ó, 0, 0, 0, ele sumiu da minha tela, tá bom? Eu vou achar ele aqui, ó. Não te preocupe que esse comando vocês vão aprender. E esse é o ponto central do Max, ó, é nesse eixo aqui, ó, onde se cruza essas duas linhas pretas aqui, ó. Então, esse é o ponto 0, 0, 0 do Max. Então, quando você tem um objeto que ele pode estar muito longe do ponto central, ó, tá vendo? Você pode, quer ver? Se eu maximizar o zoom, ó, tá vendo como os dois estão longe? Estão bem longe. Esse zoom aqui vocês vão aprender, tá? Então, se eu estou com esse objeto aqui, o outro está muito longe, isso aqui é muito comum acontecer quando você importa um arquivo do AutoCAD, principalmente uma planta do AutoCAD, tá? Isso depois eu vou mostrar para vocês. Quando a gente desenha no AutoCAD, a gente não começa o desenho no eixo 000 do AutoCAD. A gente abre a, o model lá e vai modelando, né? Não está nem aí. Então ele grava essa informação, o DWG, que o 3D está, a tua planta baixa está longe desse zero, desse marco zero do AutoCAD. E aí quando você importa pro Max, essa informação vem junto. Então na posição exata que está a tua planta lá no AutoCAD, ele vai estar nessa área aqui do Max também. Então se você desenhou uns 2 km longe do marco zero, aqui no Max a tua planta baixa vai ser importado 2 km longe do marco zero também. E aí, às vezes, isso atrapalha bastante, porque a tua planta vai estar lá 2 km. Aí você vai importar, por exemplo, um bloco. Ah, vou importar uma cama. Você importa essa cama, quando é um geralmente, tá, 99,9%, ele vai direto para o marco zero do Max. Então, a tua cama, quando vai ser importada, ela vai estar a 2 km de distância do teu projeto. E muitas vezes a gente não consegue visualizar isso. Então, você acha que não importou, que o projeto está ruim, que o bloco está corrompido. Na verdade, eles estão muito longe, tá?
Quando acontece isso, então você pega o objeto, Select Move, você vem aqui onde tem os três eixos aqui, ó. Você não precisa digitar 000, 000 e 000 aqui não. Você clica com o botão direito no meio dessas duas setinhas aqui, ó. Clicou com o botão direito, ó, ele zerou. Clicou com o botão direito, zerou. Clicou com o botão direito, zerou. E aí você clica nessa opção aqui, ó, Zoom Extend Selected, ou seja, ele vai dar o zoom para onde está o objeto que você selecionou, que é esse aqui, ó. Prontinho. Se eu afastar aqui, ó, tá os dois aqui na mesma posição, tá? Beleza. Essa questão do zoom aqui nós vamos continuar pegando bastante, tá? Então, se você não pegou agora nessa aula, não se preocupe. Então, nós temos os três eixos aqui. Outra ferramenta que é muito importante que o Select Move tem é que você pode criar cópias do teu objeto com essa função, ok? Então, se eu clicar com o botão esquerdo do mouse aqui, ó, e mover, ele apenas move. Agora, se eu deixar pressionar o Shift, posso clicar primeiro, tá? Só clica nele, aí pressiono o Shift e vem aqui e move para o lado. Olha o que ele faz. Ele duplica o teu objeto aqui, ok? Isso é a opção de clone, Clone Options. Então, o que você tem? Nós temos essas três opções aqui, ó. Tá vendo? Copy, Instance e Referência. Copy, ele vai tirar uma cópia normal. Vou dar um OK. Beleza. Agora, se eu for aqui, ó, e editar, deixa eu converter ele. Então, eu tenho aqui, ó, e editar o meu material, ó. Ele editou aqui, tá bom? Beleza. Vou deletar, vou selecionar, Shift, clica e arrasta. Agora eu vou deixar como instância. Ok, deixei como instância. Vamos ver o que vai acontecer? Aqui não muda nada, tá? Porque, opa, volta. A instância, quando eu for trabalhar esse aqui. Esse aqui é uma instância, tá? Não, pode ser o normal mesmo, não tem problema. Ó, peguei aqui, ele é uma instância. Então, ó, eu tenho algumas opções aqui, ó. Então, se eu tirar ó, o corpo aqui, ó, ele atira do outro também, tá? Eu vou passar esse aqui pro lado, vou tirar como cópia. Vou pegar esse do centro aqui, ó. Ok, ó. Então, ó, tá vendo? Então, tudo que você for trabalhar com o que for instância, ele vai modificar junto. O que for cópia, ele não altera nada. Ele está aqui, ó, não vai alterar em nada, ok? Então, se eu pegar aqui, ó, posso aumentar, posso diminuir, vou converter ele, Editable Poly. Aí eu posso pegar aqui, ó, vamos ver se vai trabalhar. Não, essa parte não pega mesmo. É só nas configurações próprias do objeto aqui, tá? Vou deletar esse aqui porque está muito grande. Vou copiar esse aqui como referência. Então, esse aqui está como referência. Esse aqui funciona assim, ó. Se eu modificar aqui, ó, tá vendo? Ó? Aparentemente, ele não influencia nesse aqui. Mas se eu mudar esse aqui... Espera aí que eu converti ele aqui. Espera aí, mais um pouquinho. Espera aí. Oh. Vamos copiar. Referência. É porque eu converti aquele outro em Editable Poly e não deu para trabalhar, tá? Então tá, nós temos aqui, ó, referência, ó, então os dois a gente consegue mexer, ok? Esse aqui, ó, você pode ver ó, que ele não ativou as opções. Aí clica aqui no nome, tá? Ele vai abrir essas opções, ok? Ó, se você clicar, ó, quando você clicar e não tiver nada aqui, ó, você clica aqui, tá? Mas isso aqui eu vou ensinar ainda para vocês, que essas ferramentas são bem importantes também. Ó, então aqui, ó, se eu modificar modificou lá. Agora se eu modificar aqui, ó, referência acabou.
meio estranho aqui, mas depois a gente vê direitinho essa questão. Outra ferramenta super importante que nós temos que conhecer, tá bom? É essa aqui, ó, Select and Rotate. Então, ó, a tecla de atalho dela é E, tá bom? Ó, W, Select Move, eu configurei Select Object para barra de espaço, então no caso de vocês, se você não está configurado, não vai ativar essa opção se pressionar a barra de espaço, tá? Então vou pressionar a letra E de elefante e aqui mudou o nosso gizmo para esse globo aqui, ó, tá? Então é o mesmo princípio do Select Move. Nós temos aqui, ó, os três eixos, ok? Que é a posição que nós vamos estar trabalhando, então o eixo verde, o eixo vermelho e o eixo amarelo, tá? No caso seria nessa posição aqui, ó. Por exemplo, vou pegar o eixo amarelo, ó, vou mover. Você pode ver, ó, que ele está passando o valor do meu ângulo, tanto aqui em cima quanto ali embaixo no eixo X, ó, ok? Então eu posso mover ele para o ângulo que eu quero, tá? Tem que selecionar a linha exatamente, caso você tenha dificuldade, você pode mover aqui por baixo também, ó. Ó, o eixo dele fica menor, ó, tá vendo? Então fica uma transição mais lenta, esse mais essas voltas aqui. Mas se você digitar valor correto, você tem, ó, você consegue 180 ter uma uma precisão bem grande aqui, tá? Mesma coisa aqui, ó, eixo verde, ó, tá vendo? E esse eixo aqui, ó, ok? Outra coisa que também dá para rotate, né? É, mover ele, ó, como tirando cópia também, tá? Shift, pega o eixo, deixa pressionado o botão de esquerda do mouse e vai movendo, ó. Você consegue tirar cópia, instância e referência, que é a mesma coisa, ok? Vou voltar aqui, vou desenhar um box aqui, porque tem uma outra opção bem interessante também que eu quero mostrar para vocês, tá? Voltando para pro... Então ficou claro aqui, tá? Basta trabalhar com esses eixos aqui ou simplesmente digitar os valores aqui. Outra curiosidade, uma coisa que é muito importante, é essa opção aqui, ó. Por exemplo, eu quero rotacionar. Você pode ver, ó, que ele está dando os ângulos de 1 em 1, ó, tá vendo? De 1 em 1 grau. Então, eu preciso rotacionar para 45 graus. Poxa, é difícil de rotacionar assim, visualizando o, o valor, né? Mas você pode ter essa opção de digitar, ó. Digitar. Mas tem outra opção? Tem. Nós podemos ativar essa opção aqui, ó, Angle Snap Toggle. Só clicar com o botão esquerdo, ele vai ficar ativado. Se você clicar com o botão direito nele, ele vai aparecer essas opções aqui, ó, ok? E aqui que nós vamos trabalhar com essa opção aqui, ó, Angle. De quantos graus você quer que ele vá trabalhando para que você consiga mover com essa opção ativada. Por padrão é 5 graus, então, ou seja, ele vai rotacionar o objeto de 5 em 5 graus, tá bom? É legal isso. Eu deixo essa configuração padrão, vou fechar, ó, ele está ativado, ó, então vou mover, ó, tá vendo que ele está indo de 5 em 5 graus. É boa essa opção porque ela vai te dar precisão também para você simplesmente, ó, chegar e rotacionar no ângulo que você precisa, sem precisar estar digitando aqui, ok? Certo. Às vezes ele atrapalha um pouco, você pode tirar, tá bom? Eu, por padrão, deixo sempre ativado. Outra coisa, tá? Que é super importante vocês aprenderem já nessa parte aqui. O Select Move, tá bom?
nós temos algumas configurações que dá para trabalhar com ele, que é interessante. Por exemplo, voltando na questão do clone, vou tirar aqui, ó, clone. Vou tirar cópia, ok? Aqui eu posso tirar cópia. E aqui, ó, nós podemos editar a quantidade de cópias que eu quero. Por exemplo, quero 15 cópias. Dou um ok, ó. Ele vai tirar, ó, as 15 cópias, ok? Ó, 15, 15, ok. Pronto. Então você consegue ter uma espécie de array, tá? Igual do AutoCAD, onde você consegue digitar, ó, tirar a cópia, você pode visualizar o valor desejado da distância aqui embaixo, ó, e depois você digita apenas o valor desejado, tá bom? Outra função super importante é essa aqui, ó, Snap Toggling. O que acontece? Assim como nós trabalhamos, estamos trabalhando num ambiente 3D, ok? Os nossos, o Gizmo, ele também trabalha com esse eixo 3D, ok? Então, por exemplo, aqui nós temos os três eixos aqui, x, y, z, mas quando eu estou trabalhando com o eixo x, ele está trabalhando apenas num plano 2D, porque ele só vai para a esquerda ou para a direita, ele não vai para cima, na verdade isso aqui é um plano 1D, né? Esquerda e direita, ele não vai para cima, não vai para baixo, não vai para frente nem para trás, ele só vai no x, ele não vai no y nem no z, ok? Então, essa opção aqui a gente pode trabalhar para fazer essas três opções aqui. Se eu deixar o botão esquerdo do mouse pressionado, tem que deixar pressionado para ele abrir essas opções aqui, ó. Então nós temos o 2, o 2.5 e o 3, que é a região aqui, ó, que nós estamos trabalhando com o Snap Toggle, tá? Então o Snap, tá vendo que tá ficando amarelinho aqui o meu cursor, ó? Ele está pegando os vértices desses objetos aqui, ó, mas só embaixo, ó. Se eu subir para cá, ó, ele não pega, ó, tá vendo? Deixa eu deletar isso aqui para ficar mais fácil. Ah, não, precisa copiar assim, peraí. Tô viajando aqui, desculpa, gente. Ó, tá vendo? Ele pega só embaixo. Por quê? Porque eu tô apenas no plano 2D. Então eu só consigo pegar esse snap aqui. Ele serve, ó, para a gente trabalhar como referência para posicionar um objeto. Ok? Ó. Agora, se eu botar essa opção aqui, ó, 2.5, o que ele vai fazer? Ele já vai pegar os vértices superiores, ó, como referência. Tá vendo? Ó. Só que o meu objeto ele só se move em 2D. Ele não move para cima. Deixa eu desligar aqui, voltar para cá. E por fim, se eu deixar selecionado 3, aí o que eu consigo fazer? Ó? Eu consigo pegar referências mais altas, tá? Porque aqui a gente está trabalhando com uma função muito básica aqui, mas quando a gente for trabalhar com planta, com DWG, isso aqui vai fazer mais efeito, tá? Outra coisa, se você clicar com o botão direito aqui em cima, ó, nós temos as opções de snaps para trabalhar, é igual ao AutoCAD, né? Quem está acostumado sabe. Então a gente deixa padronizado apenas os vértices, tá? Que são essas pontinhas aqui dos objetos, que é mais seguro da gente trabalhar. Essa função aqui, ó, eu não costumo deixar ativada, apenas em casos específicos que nós vamos conhecer mais para frente, tá bom? Mas é apenas para indicar se caso vocês precisar mover o objeto e ele não está indo na direção correta, você apenas verifica se essa opção não está ativada, tá? Outra opção bem importante é o Select Uniform Scale, tá? Que é o R, a tecla de atalho. Essa opção aqui, ó, ele vai dar a opção de você utilizar um scale no teu objeto, tá? Então nós temos aqui ó, novamente o nosso gizmo. Se eu selecionar no meio ó, e mover para trás o cursor do mouse, eu diminuo ele. Se eu mover para frente, eu aumento. Então isso aqui é o scale padrão
que é uniforme, mas você pode selecionar, por exemplo, apenas um gizmo aqui, ó, uma linha, tá vendo, ó? Ó, podemos trabalhar dessa forma, distorcer o objeto da forma que nós quisermos, tá bom? Então, o gizmo aqui vai te dar as opções de você trabalhar com ele. Mais uma opção, informação super importante, antes da gente finalizar a primeira etapa dessa aula, é isso aqui, ó. Tá bom? Vou voltar aqui para o Move, vou mover, ok, movi, tá? Presta atenção aqui embaixo, ó, nas coordenadas no Max, tá? Lembra que eu falei que essas coordenadas, elas são absolutas, ok? Ou seja, ela tem aliás, elas são relativas, né? Porque elas têm sempre... Não, absoluta é quando tem um padrão apenas, né? Apenas um ponto absoluto de referência, que é o marco zero, que eu falei, né? O 0, 0, 0. Esse é o ponto que você vai trabalhar. Então, se eu tirar mover esse objeto aqui, vou tirar uma cópia, ó. Tirei uma cópia. Então, esse objeto está nessa posição aqui, ó. Esse objeto aqui está nessa posição aqui, ó, tá? Só que, deixa eu zerar aqui, ó. Ó, esse valor que está aqui, ó, ele não está dizendo que é o valor que está na distância entre esses dois objetos, tá bom? Na verdade, é a distância que está desse objeto para o ponto zero. Aqui também é a mesma coisa. Esse objeto está a 1,417 centímetros desse ponto zero aqui, ó, ok? Se eu ativar essa opção aqui, ó, você reparou que zerou tudo. Vou mover esse objeto para qualquer posição. Vou desmarcar, vou clicar. Tá vendo que ele zerou de novo? Por que essa opção é assim? Essa opção, ele vai te dar sempre o objeto que você selecionar como o marco zero. Então, esse objeto aqui, ó, é o marco zero, ó, tá vendo? Então, se eu quiser tirar uma cópia, ó, a 3 centímetros mais ou menos desse objeto aqui, ó, eu tirei. Vou tirar duas cópias. Ok. Ele está, ó, tudo zerado. Então, essa opção aqui, ó, quando eu ativo aqui, ó, ela vai te dar o objeto como fonte de ponto zero. Por que que isso aqui é importante? Pelo simples fato, quando nós vamos trabalhar com modelagem de imóveis, utilizando uma planta como referência, aí, por exemplo, eu tenho aqui meu objeto. Vamos supor que isso aqui seja um aparador, tá? E esse aparador ele tem que estar 10 centímetros do elevado do piso, porque vai ter os pezinhos que nós vamos pôr depois. Se eu elevar ele nessa referência absoluta aqui, ó, eu consigo a partir do chão, ok? Beleza, aí você elevou, daí a pessoa fala, não, vamos levar mais 5 centímetros. Aí a gente já perde essa referência de medida aqui, ó. Se eu selecionar essa opção, vou subir 10 centímetros, vou digitar 10. Opa, espera aí, aqui. Tá bom, vou... É 10? Tá certo. Por que que ele não... 10. Acho que é que eu tô com o zoom muito próximo. Tá, isso aqui tá muito pequeno isso aqui, então por isso que o zoom tá muito grande. Então, eu vou botar aqui 2 centímetros, tá? Elevei 2 centímetros, ó. E aí eu tenho, ó, ele tá aqui, é o valor absoluto dele. Aí a pessoa fala, não, vamos baixar mais um centímetro que ficou muito alto. Eu posso só digitar, ó, menos 1, ele vai vir para cá. Então, essa opção aqui, ó, você vai ver ao longo das aulas, à medida que você for trabalhando com o 3ds Max, você vai ver que ela é muito importante para a gente trabalhar, tá bom? Você vai conhecer, ela vai facilitar a sua vida em todos os aspectos. Então, é sempre bom você se atentar a essa opção aqui para a gente trabalhar com o Max, tá? Bom, acredito que... Peraí, deixa eu só ver um negócio. Ainda tem
40 minutos de aula que nós já passei, vou aproveitar então para nós finalizarmos, vou mostrar para vocês os menus do Max, tá? O Max ele tem alguns termos bem específicos para algumas coisas, tá? Esse aqui também é menu, isso aqui chama-se barras de ferramentas, tá? As toolbars. E aqui também nós temos os menus que são os mais importantes para a gente trabalhar com o 3ds Max. Então, esse primeiro aqui, como já disse, é o menu Create, ok? Esse menu a gente vai trabalhar bastante, tá? Que é fundamental a gente, como é que eu posso falar? A gente esmiuçar ele com bastante calma, então eu vou passar aí para vocês, provavelmente um pouco nessa aula e um pouco na próxima aula para vocês, ok? Então aqui nós temos o menu Create, tá bom? Nós temos aqui, ó, o Max ele trabalha com diversos menus, tá? E não se assustem, tá, pessoal? Por exemplo, ó, esse é o menu Create e aqui embaixo nós temos algumas opções de menu e aqui embaixo nós temos outras opções, tá? Para a gente trabalhar. Então é bastante coisa mesmo. Mas não é nada assustador não, tá? Vocês vão conhecer. Então nós temos o menu Create, então aqui eu tenho geometria, aqui eu tenho shapes, ó, e já abriu outras opções de shapes. Ó, por exemplo, geometria, eu tenho essas opções de geometria, ok? E aí quando eu clico, por exemplo, Standard Primitives, ele tem essas opções. Se eu botar Extended Primitives, ele vai te dar outras opções. E assim por diante, tá bom? Ó, muita coisa que está aqui, ó, nós não vamos usar, tá, pessoal? Então não precisam ficar apavorados com esse menu. Vou voltar aqui. Depois nós temos o Shapes, então ele vai ter outros submenus, ó, cada submenu ele vai dar outras opções. Menu Lights, que é inserir luzes, né? Câmeras, que a gente vai inserir diversos tipos de câmeras. Esse que é o Helpers, que a gente quase não utiliza, no máximo utiliza tape, que é para tirar medida, tá? Para saber alguma medida que você precisa, no máximo isso, tá? Depois nós temos o menu Modify. O menu Modify também ele é super importante, tá? Deixa eu mostrar aqui, para ativar ele. Ele só é ativado quando a gente seleciona um objeto, ok? Então, ó, no menu Modifier nós temos os chamados modificadores do Max. Algumas coisas a gente usa mais corriqueiramente, outras muito poucas, e dependendo da nossa área que nós vamos trabalhar, outros nós jamais utilizaremos, tá? Então, você não precisa saber todos, basta saber aqueles que você vai trabalhar, tá? Então, aqui, ó, menu geometria, primeira opção, standard primitivas, são as primitivas padrões do Max, ok? Box, ó, você pode clicar no objeto box, você seleciona qualquer área do desenho, ó, clica com o botão esquerdo do mouse, deixa pressionado, ó, você pode deixar no tamanho que você quiser, solta uma vez, move para definir a altura, clicou novamente, terminou o box, tá? Aqui, ó, nós temos junto algumas informações, ok? Então, por exemplo, aqui nós temos a informação de distância dele, você pode digitar o valor para ter uma medida precisa, ó. Vou fazer um box de 10 por 10 por 5 de altura. Isso é centímetros, tá? A unidade que eu estou trabalhando aqui é centímetros. Outra coisa que eu já tinha até esquecido de falar, que é super importante, que você deve estar se perguntando, poxa, por que o dela está em centímetros e o meu está em polegadas, que é inches, né? Não te preocupa com a medida aí nesse primeiro momento, tá? Pode digitar o valor 5, 10, o mesmo valor que eu estou digitando aqui, você vai digitar aí, ok? Por quê? Você realmente está trabalhando com polegadas, tá? Mas, porque polegadas é a medida padrão do Max, tá bom? É a medida, quando você instala o Max, vai abrir ele pela primeira vez, ele vem com as ferramentas, as medidas tudo em polegadas, ok? Para a gente transformar isso para centímetros, nós vamos fazer um comando bem simples então. Vou passar para vocês essa parte, daí na próxima aula a gente conhece esse menu aqui, ok? Então a primeira coisa que você vai fazer então agora, você vai vir aqui no menu Customize, ok? E nós vamos selecionar essa opção aqui, ó, Unit Setup.
clica, nós temos essa opção aqui, tá bom? Provavelmente o de vocês deve de estar ativada essa opção aqui, ó, Generic Units, internacional, tá? A primeira coisa que você vai fazer é entender como que funciona a, as medidas dentro do Max, tá? O Max, ele tem um problema bem sério, agora vou ser um pouco técnico aqui para explicar, ok? O Max, ele tem um problema bem sério, por quê? Porque ele é configurado para trabalhar como padrão polegadas. Por quê? Porque o Max, ele não foi feito para trabalhar com arquitetura, ok? Ele foi desenvolvido principalmente para trabalhar com animações, composição de personagens, cenários, coisas grandes, tá? É um mundo muito grande dentro do Max que você pode trabalhar, que não fica limitado apenas à arquitetura. Então, a medida padrão sempre vai ser polegadas, porque ele vai dar facilidade para quem trabalha com outras áreas do Max que não seja a área de arquitetura, tá? Ou dizem as más línguas que o 3ds Max Design ele é uma versão do Max voltada para a arquitetura, porque ele já vem com algumas ferramentas pré-configuradas, ele não vai te dar tanto trabalho quanto dá o 3ds Max normal, tá? É o que dizem. Eu particularmente não notei diferença, porque eu tenho o 3ds Max 2014 aqui também instalado e o 3ds Max Design 2015. E para mim não há diferença nenhuma na interface, nos comandos, nas ferramentas, tá? Enfim, então aqui ó, nós temos duas opções que são super importantes a gente nos atentar. Se o teu veio como genérico units, você vai selecionar metric e vai deixar centímetros, ok? Isso aqui, ó, pessoal, é apenas o display. Ele vai apenas mostrar essa conversão aqui, ó, em centímetros. Mas a unidade de medida do Max vai continuar sendo polegadas. Então, por exemplo, uma polegada ele vai converter para 1 centímetro, ok? Para você realmente, de fato, mudar a unidade do Max, você vem aqui, ó, System Unit Setup. Você vai clicar e aqui tem o System Unit Scale. Tá? Ele está aqui como milímetros, o padrão dele vem como inch, né, que é polegadas, ok? E aqui está como milímetro, tá? Confesso que eu não sei por que cargas d'água está em milímetros, porque eu sempre utilizava polegadas. Eu sempre deixei aqui polegadas, ok? E aqui eu deixei centímetros. Por que isso? Por uma questão, se eu mudar essa unidade aqui do Max, se eu mudar esses valores aqui, ó, quando eu for importar um DWG, ele vai, dependendo também a configuração do DWG, mas assim, em grande parte, ele vai desconfigurar a escala do teu projeto. Ok? Isso aconteceu comigo várias vezes. Eu deixei aqui, marquei como centímetros, tá? E importei um DWG, uma planta baixa. A planta baixa ela veio em milímetros. Então, ao invés de eu estar trabalhando com 15 centímetros uma parede, né, que é a espessura da parede, ela na real estava 1,5 centímetros, mas aqui no meu display estava marcando 15 centímetros. E isso na hora de botar a iluminação, na hora de importar bloco, na hora de posicionar a câmera, até na hora de você aproximar o zoom, isso estraga, sabe? Você não consegue trabalhar com essas medidas, porque ele vai tirar a escala, ele vai explodir tudo o teu projeto, então você vai ter muito trabalho, principalmente com o zoom, para trabalhar com os movimentos da Vimport, elas ficam todas detonadas, tá? Então deixa como padrão, deixa polegadas, ou pode deixar milímetros, porque eu estava trabalhando em milímetros até agora e não deu problema nenhum, Perdão, gente, eu não reparei, né, tá? Diferença nenhuma, então vou deixar como estava, vou dar um OK.
E aqui você vai visualizar que é essa informação aqui, ó, ok? Que você vai visualizar como centímetros. Pode dar um ok, tá bom? Então, feito isso, você está com o Max configurado. Mais uma coisinha. Ah, como que eu faço para mudar o meu layout aqui? O teu tá azul, um tá branco, outro tá preto. Isso aqui você pode vir aqui também, ó, Customize, tá? Você vem aqui, ó, configure user, onde que está? Aqui, ó, opa, tô ficando cega. Custom UI and Default Switchers, tá? Interface do usuário, tá? Clica aqui, ó, e aqui você vai ter as opções das configurações padrão do Max. Se você instalou o V-Ray e vai trabalhar com o V-Ray, eu recomendo que selecione essa opção aqui, Max V-Ray, e aqui você pode selecionar o tema da área de trabalho, tá? Um tema claro, um tema escuro para quem gosta, ok? Eu gostava muito de usar o tema escuro, mas o tema claro, assim, para gravação de aula, para mim está descansando mais o olho também, então eu prefiro o M-Lite, tá? Daí você dá um set, ele vai configurar, quer ver, ó, set, ok, está configurado. Caso não esteja ainda, você fecha o Max, abre e ele vai estar ali prontinho para você, tá bom? Então era isso nessa aula, tá pessoal? Uma interface básica aí do Max. É bastante coisa para aprender, então não dá para fazer tudo numa aula só para não ficar corrido, tá? E assim que eu puder, assim que eu conseguir, pretendo aí pelo menos uma vez por semana estar atualizando as nossas aulas aí e voltar com tudo para o nosso canal, tá bom? Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida deixe nos comentários, dê um curtir, se inscrevam, tá? Porque eu vejo que meus vídeos têm bastante visualização, mas pouca gente está curtindo aí, então eu vou usar isso como termômetro, tá? Quanto mais curtida eu tiver nos meus vídeos, mais eu me incentivo a fazer novos vídeos aí, talvez atualizar 2 vezes por semana aí para vocês. E é isso aí, tá bom? Um abraço, muito obrigado.